Olá, tudo bem com você? Eu sou Oswaldo e você está no canal Política Pra Quê? E o vídeo de hoje é sobre o que você tem a ver com a política. Será que você sabe ou não sabe? Bom, hoje em dia é muito comum a gente ouvir pessoas dizer que não gostam da política, prefiro não me envolver com questões, né? Todos os políticos são ladrões. Sempre que aparece um político na TV, eu logo desligo, né? O horário eleitoral é um saco, ou a política envolve corrupção e desvio de verba. São questões que a gente ouve sempre em épocas de eleições. No dia a dia, quando se fala em política, geralmente se pensa nela como uma coisa ruim, detestável, algo nojento, como se fosse um assunto apenas voltado para o cientista político ou especialista em política. Ou então até mesmo pensamos que a política, né, ela só se restringe única e exclusivamente ao ato de você votar. Mas será que é isso mesmo, pessoal? Será que você já parou para pensar que a política vai além disso? Afinal, o que você aí do outro lado tem a ver com a política desenvolvida em nosso país? Pensa bem. Então, se ouvirmos tantas coisas ruins, né, sobre o modo de atuar sobre a política, por que nos dizem que ela é tão importante e necessária para a sua vida, para a sua melhoria enquanto pessoa, para a cultura, para a saúde, para a educação, segurança, habitação, meio ambiente? São questões de saneamento básico, questões primordiais para que você, eu, todos nós possamos viver tranquilamente e sereno. É por isso que a gente tem que lutar sempre. Então, sim, apesar da existência da corrupção e de manipulação de votos através das fake news, né, e de ações para atender a interesses específicos do ato político, temos que entender que este quadro negativo, digamos assim, ele só poderá mudar através do quê? Da própria política, da sua participação. Isso porque a política é um instrumento, né, de ação, de transformação da sociedade. Pensa nessa questão, é um momento de ação, de transformação da sociedade. Quem nunca ouviu dizer aquela velha frase, o homem é o lobo do homem? Mas a verdade, a frase que eu queria dizer é, o homem é um animal político. Pois bem, né, quando Aristóteles declamou essa frase, ele quis dizer o quê, meu camarada? Né? Que todo homem é, 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 precisa um do outro, né? Que a natureza humana, né? Que é da natureza humana viver em sociedade e que através da busca pelo bem comum, né? É que se tem a constituição da polis, né? Ou seja, a cidade, você viver em comunhão, em harmonia, né? Onde é compartilhada a sua vida pública ou a vida pública. Portanto, podemos entender que a política ela está relacionada com aquilo que diz respeito ao bem público, à vida em comum, às regras, às leis e normas de conduta dessa vida nesse espaço e, sobretudo, ao ato de decisão, né, que afetará todas essas questões salientadas, né, no dia a dia, na sua vida em comum, já que nós vivemos em sociedade. Assim, né, o que acaba distinguindo, né, o ser humano de uma outra espécie ou das espécies é a sua capacidade de raciocinar, né, e foi este meio, esta habilidade que é importante para a vida comunitária, que é conviver nesse meio, né, de forma harmoniosa. Então, é para isso, né, foi para isso que a política ela acabou sendo criada, né, ou seja, para harmonizar ou regularizar os conflitos existentes entre os seres, entre os indivíduos. Então, por exemplo, se a gente tem ali uma associação, ou se temos um sindicato, é justamente para defender, né, os interesses dos trabalhadores, ou se você tem uma cidade que é muito violenta no trânsito, então é necessário que se tenha ali, então, organizar pessoas para que coloque qualquer semáforo para evitar o número de acidentes. É uma ação política, ou seja, dessas manifestações, desses protestos, reivindicando junto à prefeitura, junto ao Estado, a instalação de um determinado semáforo para evitar, assim, o número de mortes via trânsito. Então, portanto, limitar-se a política, ela não se limita, né, apenas a governantes e aos profissionais, digamos assim, da política, mas ela
acaba abrangendo, abarcando uma participação maior dos cidadãos. Então a política ela é tão presente na vida das pessoas até que quando você não decide ou não participa da política, né, você também está agindo politicamente, pois está deixando, né, que as coisas permaneçam do jeito que elas estão e não vê a necessidade de mudança. Então é necessário dar a importância da participação cidadã se muitos permanecem ali apáticos, né, e deixam decisões para que outros tomem, ou seja, terceiros. E assim um grupo limitado, pequeno de pessoas, partidos políticos, vão comandar as posições e decisões mais importantes do nosso país. E os nossos interesses, então, os seus interesses poderão não ser atendidos e a sua vontade de ter um país melhor, né, acaba deixando de lado. Então, dessa forma, temos uma responsabilidade política que é exercê-la também, que é uma forma de participação. Então, é aí que se faz presente o ato político na vida de todo cidadão brasileiro. Então, o que você tem a ver com a política? Tudo. Tudo. Toda a nossa vida é esse emaranhado de ações políticas e econômicas. Política e economia não se separam. Entendeu isso? Então, você tem, sim, que participar da vida política do seu país. É isso. Tchau.